E aí, pessoal, tudo bem? Antes de começar a falar sobre bioquímica, eu queria recordar alguns conceitos da química com vocês. E para começar, vamos falar sobre a água. A grande maioria das reações que a gente vai ver aqui em bioquímica ocorrem em meio aquoso, ou seja, tem água como solvente. E também todas as interações das biomoléculas com a água elas vão ser importantes, uma vez que a água constitui mais de 70% da massa da maioria dos organismos. Vocês devem lembrar que essa é a estrutura da água. Esse oxigênio tem dois pares de elétrons não ligantes. E a geometria dessa molécula é angular. E esse ângulo HOH é de 104,5 graus. Vocês devem lembrar também que essas ligações OH são ligações covalentes polares. Ou seja, esse par de elétrons ligante não está igualmente distribuído entre os dois átomos. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, a gente observa uma densidade eletrônica maior nessa extremidade da ligação, mais próxima do oxigênio, e uma densidade eletrônica menor nessa outra extremidade, próxima do hidrogênio. Por isso a gente acaba observando uma carga parcial negativa ao redor desse oxigênio e uma carga parcial positiva aqui no lado dos hidrogênios. E essa polarização dessa ligação é muito importante, porque quando a gente tem várias moléculas de água juntas, cada uma com essa distribuição desigual de cargas, a gente vai observar uma interação entre o hidrogênio parcialmente positivo de uma molécula com o oxigênio parcialmente negativo de outra molécula. Eu vou representar essa interação assim. E vocês devem lembrar que a gente chama esse tipo de interação de ligação de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio vão influenciar muito o comportamento da água. Em teoria, cada molécula de água pode fazer até 4 ligações de hidrogênio com outras moléculas de água vizinhas. Duas delas agindo como doador de hidrogênio, usando os dois hidrogênios aqui na estrutura, e outras duas agindo como aceptor de hidrogênio, usando esses dois pares não ligantes que a gente encontra no oxigênio. Essa situação na qual cada molécula de água está fazendo 4 ligações de hidrogênio, a gente costuma observar no gelo. Mas na água líquida, a estrutura não é tão organizada assim. Essas moléculas estão se movimentando, estão vibrando, estão rotacionando. O que a gente observa na água líquida, a temperatura ambiente, é a constante quebra e formação de novas ligações de hidrogênio entre uma molécula de água e as outras moléculas vizinhas. E essas ligações de hidrogênio explicam por que a água tem um ponto de ebulição tão elevado quando a gente compara com outras moléculas que têm um tamanho parecido. Quando a gente passa uma substância do estado líquido para o estado gasoso, as moléculas que antes estavam interagindo no estado líquido passam a ficar isoladas umas das outras no estado gasoso. Então a gente precisa quebrar as interações entre essas moléculas nesse processo. Como essas ligações de hidrogênio são relativamente fortes no contexto de forças intermoleculares, a gente precisa oferecer mais energia para quebrar essas interações do que precisaria, por exemplo, para quebrar interações de polo ou força de dispersão de London. E por isso a temperatura de ebulição da água acaba sendo mais alta. Porém, apesar dessas ligações de hidrogênio serem fortes quando a gente compara com as outras forças intermoleculares, elas são bem mais fracas do que outras ligações. Para comparar melhor, vamos falar em termos de energia. Uma ligação de hidrogênio ela tem cerca de 20 kJ por mol de energia. Isso pode variar de acordo com efeitos estereoeletrônicos na molécula. E se a gente comparar, por exemplo, uma ligação covalente OH tem uma energia da ordem de 470 kJ por mol. Uma ligação covalente carbono-carbono tem em torno de 348 kJ por mol. Então essas ligações de hidrogênio vão ser fortes o suficiente para influenciar a maneira que uma molécula interage com as moléculas vizinhas. Isso vai refletir nas propriedades físico-químicas das substâncias, mas elas são fracas o suficiente para que a gente consiga quebrá-las em condições relativamente brandas. E essas ligações de hidrogênio não acontecem somente na água, mas também em várias moléculas polares. A gente observa ligações de hidrogênio quando a gente tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Esses são elementos extremamente eletronegativos e quando a gente tem hidrogênio ligado a esses elementos, a gente tem a polarização bem extrema que a gente precisa para observar ligações de hidrogênio.
A gente não vai encontrar muito flúor aqui no contexto da nossa bioquímica, mas a gente vai encontrar muito oxigênio e nitrogênio nas biomoléculas que a gente vai estudar. Então a gente pode esperar encontrar ligações de hidrogênio em várias funções orgânicas, por exemplo, álcoois, cetonas, ácidos carboxílicos e aminas. Aqui eu estou desenhando essas funções interagindo com moléculas de água, mas claro que elas também podem interagir entre si. Aqui eu estou mostrando, conforme eu falei antes, que a água pode agir tanto como um aceptor de hidrogênio, usando esses pares não ligantes do oxigênio para interagir aqui, ou agir como doador de hidrogênio, né, oferecendo esse hidrogênio para fazer essa interação. E aqui eu estou enumerando só algumas interações, mas álcoois, por exemplo, eles podem agir como doador de hidrogênio, mas eles também podem agir como aceptor, porque eles também têm 2 pares de elétrons não ligantes aqui nesse oxigênio. Já uma cetona não vai poder agir como doador de hidrogênio, mas ela pode muito bem agir como aceptor. E a gente também tem várias possibilidades aqui para o ácido carboxílico, não somente interações como doador de hidrogênio aqui, mas também como aceptor aqui e aqui nesse oxigênio. E nós também temos aminas que podem doar hidrogênio ou até compostos nitrogenados em geral que podem ser aceptores de hidrogênios, porque esse nitrogênio tem um par não ligante aqui. E claro, quanto mais possibilidades uma molécula tem de fazer ligações de hidrogênio com a água, maior vai ser a solubilidade dessa molécula em água. Então a gente tem, por exemplo, a glicose, que é uma molécula que tem vários grupos OH na estrutura, é uma molécula que é completamente solúvel em água. Por causa dessas interações, ela se sente à vontade interagindo com a água e isso resulta na solubilização desse composto. E é claro, essas ligações de hidrogênio não acontecem somente entre as moléculas polares e a água, mas também entre as moléculas polares entre si. E a gente vai ver muitos exemplos aqui em bioquímica, onde essas ligações de hidrogênio vão ser determinantes nos processos bioquímicos. E só para trazer alguns exemplos aqui, as interações entre as bases complementares no DNA se dá por ligações de hidrogênio. Então nós temos a timina sendo complementar à adenina e a citosina sendo complementar à guanina. E essa complementaridade se dá pelas ligações de hidrogênio, no caso de 2 ligações entre T e A e 3 ligações entre C e G. E essas interações garantem que a gente sempre coloque a base certa quando a gente está replicando uma fita de DNA e que a gente sempre consiga manter essa informação e passar essa informação adiante por causa dessa complementaridade. Esse tipo de interação aqui também é uma das forças que mantém o DNA naquela estrutura de dupla hélice que a gente conhece. E essas interações são muito importantes do ponto de vista energético que eu falei agora há pouco. Essa nossa dupla fita de DNA, ela precisa ser aberta toda vez que a gente quiser replicar esse DNA ou então transcrever esse DNA, quando a gente quiser ler a nossa informação genética, a gente precisa quebrar, romper essas ligações para ler só uma das fitas. Então a gente tem essas ligações de hidrogênio aqui que são fortes o suficiente para ajudar a manter a integridade da dupla hélice do DNA, mas elas também são fracas o suficiente para que a gente consiga abrir essa fita sem precisar fritar a nossa célula quando a gente quer acessar a informação que está contida no nosso código genético. E outro exemplo que eu trago aqui é também da estrutura secundária das proteínas. A gente tem aqui uma cadeia polipeptídica. Isso pode ser uma cadeia muito longa de uma mesma proteína que se dobra nela mesma, e a gente vai observar interações entre cadeias polipeptídicas. E nessas cadeias polipeptídicas de proteínas, a gente encontra muitas ligações do tipo amida, e elas podem servir tanto como doador de hidrogênio, para ligações de hidrogênio, como para aceptor de hidrogênio aqui nessa parte. E a gente realmente observa que essas interações da proteína com ela mesma ajudam a definir o enovelamento que essa proteína vai ter. E, obviamente, essas interações elas não são importantes somente em uma proteína grande, com essa cadeia se dobrando nela mesma, como também em outras interações de substratos com o sítio ativo de uma enzima, ou ainda entre proteínas diferentes que interagem entre si e se reconhecem. E outra propriedade muito interessante da água é que ela é muito boa em solvatar íons. Se a gente olhar aqui de novo a estrutura da molécula de água, como eu falei, essas ligações são ligações covalentes polares, então a gente observa momentos de dipolo associados a essa ligação, a gente tem uma polarização dessas ligações, e esses momentos de dipolo de cada ligação se somam e resultam
em um momento de dipolo molecular para essa molécula de água. Então essa nossa molécula de água se comporta como se fosse um pequeno ímã. Ela vai ter um polo negativo e um polo positivo, e ela pode se orientar de acordo com outras partículas que ela esteja interagindo. E uma situação onde a gente vê esse comportamento em ação é na solubilização de sais. Se a gente tiver, por exemplo, um cristal de NaCl sólido e adicionar em água, a gente vai observar que ele se dissolve, porque a água tem essa capacidade de arrancar esses íons e estabilizar eles em solução. E como a água vai fazer isso? Ela vai interagir tanto com os cátions quanto com os ânions, usando esse momento de dipolo elétrico que ela tem. Então, essas moléculas de água vão solvatar esse cátion sódio+, e vão ficar com os oxigênios voltados para ele, para interagir com essa carga. E a água vai solvatar o ânion cloreto, também interagindo, mas agora com as extremidades positivas interagindo com esse ânion. A água, ao fazer essas interações, estabiliza esses íons em solução, e isso resulta então na dissolução desse sal. E é interessante a gente pensar nesse processo de dissolução em um nível molecular. O que significa um composto ser solúvel em água? Significa que essas partículas do composto, aqui nesse caso são íons, eles estão mais estáveis na água do que eles estavam aqui no sólido. Então eles vão preferir interagir com a água a ficar aqui interagindo só entre si. E a gente tem outra situação agora, que é a presença de moléculas apolares em água. A gente pode usar como exemplo o hexano. Aqui eu estou representando uma molécula de hexano como se ela estivesse interagindo com a água, como se ela estivesse solubilizada na água. O que a gente observa nessa situação? A gente não tem interações entre a água e o hexano. A água faz ligações de hidrogênio, mas o hexano ele não consegue fazer ligações de hidrogênio, ele não consegue fazer interações de dipolo. A única coisa que ele faz são forças de dispersão de London. Então a gente não observa interações aqui entre a água e o hexano. E a gente também observa que essas moléculas de água aqui, elas estão fazendo ligações de hidrogênio umas com as outras, mas a gente observa que essas moléculas de água ao redor da molécula de hexano precisam ficar de uma forma muito organizada para compensar pela falta de interações que elas fazem com essa molécula do hexano. Então, em termos energéticos, isso que eu acabei de falar mostra que essa situação aqui, na qual o hexano se dissolve na água, é desfavorecido do ponto de vista da entalpia, porque não existem interações estabilizantes entre o soluto e o solvente, e também é desfavorecido em termos de entropia, porque essa situação aqui requer uma organização muito grande das moléculas. O que vai acontecer se eu adicionar hexano na água é que essa molécula de hexano vai preferir ficar junto a outra molécula de hexano, porque então elas vão conseguir fazer interações entre si por força de dispersão de London, e ao juntar duas moléculas de hexano, a gente diminui essa interface na qual a gente tem essa organização. E eventualmente o que vai acontecer é que todas as moléculas de hexano vão se juntar e a gente vai observar uma separação de fases. A gente pode ver aqui todas as moléculas de hexano em um lado interagindo entre si e todas as moléculas de água do outro lado interagindo entre si. E a gente mantém então essa interface na menor área possível. Veja, isso aqui é uma interpretação molecular do que significa dois solventes serem immiscíveis. Quer dizer que eles preferem ficar interagindo entre si a interagir um com o outro. E a gente também tem o caso de moléculas anfipáticas, que são moléculas que têm regiões que interagem muito bem com a água e outras regiões que não interagem tão bem com a água. Um exemplo é essa molécula, o dodecil sulfato de sódio, o SDS. A gente tem aqui um grupo sulfato, que inclusive ele está ionizado, então isso aqui vai ter uma interação muito boa com a água, mas a gente também tem essa cadeia carbônica longa, extremamente apolar, que não tem afinidade pela água. A gente costuma olhar para esse tipo de molécula e representar esse tipo de molécula mais ou menos assim. A gente vai ter uma cabeça polar, que no caso desse nosso exemplo é esse grupo sulfato, e a gente vai ter uma cauda apolar, que é essa nossa cadeia carbônica.
Essa nossa cabeça polar é hidrofílica, ou seja, ela vai preferir interagir com a água, e essa cauda apolar é hidrofóbica, ela vai preferir fugir da água. O que vai acontecer com moléculas desse tipo em solução é que elas vão tender a se organizar de maneira a maximizar as interações estabilizantes. Então, essa molécula, por exemplo, ela vai se arranjar na forma de uma micela, que é essa estrutura aqui. Ela vai deixar todas as cabeças polares voltadas para fora e essas caudas apolares voltadas para dentro. Então a gente tem interações hidrofóbicas entre essas caudas apolares e todas as cabeças polares vão ficar aqui nessa parte voltada para fora, que é a parte que vai interagir com a água. Inclusive, é assim que detergentes funcionam. E claro, dependendo de fatores estereoeletrônicos, a gente pode ter a formação de micelas ou a formação de outras estruturas como lipossomos ou vesículas e bicamadas. A gente vai ver que fosfolipídios, como eles têm duas caudas, isso causa muito impedimento para formar micelas, então eles preferem formar esse tipo de bicamada, que é inclusive o que a gente observa em membranas biológicas. Bom, mantenham em mente essas interações que a gente observa entre moléculas polares, apolares, anfipáticas e íons entre si e com a água. Isso vai ajudar a gente a descrever melhor o que acontece nos sistemas biológicos que a gente vai ver ao longo desse curso de bioquímica.